Fala pessoal, você sabia que o repertório sociocultural é um excelente elemento de composição de uma nota de excelência na redação do Enem? Então, nessa aula, você vai aprender sobre o repertório sociocultural de forma produtiva e diversificada para sua nota evoluir, ok? Me acompanha. Fala galera, voltamos aqui para mais uma aula. Espero que seu aprendizado esteja evoluindo, que o conhecimento adquirido possa ser utilizado no momento apropriado, nos seus exercícios de produção textual e principalmente no dia da sua prova, que você possa fazer uma redação excelente a partir do método Redigir e a partir desse projeto que nós estamos trazendo aqui exclusivamente para você, para que você possa então a sua aprovação se tornar uma realidade. Tranquilo? Então vamos lá para a aula 9, que fala sobre o uso produtivo e diversificado de repertório sociocultural. É uma aula muito bacana, pessoal, que fala aí da competência número 3. A competência número 3 exige do candidato selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, como o texto da redação Enem é um texto dissertativo argumentativo, o candidato precisa trazer informações, orientações, dados, pesquisas, citações filosóficas, vários tipos de repertórios socioculturais, para que a sua redação torne-se ainda mais contundente, o argumento se torne ainda mais profundo e aprofundado em relação àquele tema. Tudo bem? Então nós vamos perceber que na competência 3 há uma obrigatoriedade de uma diversidade desse repertório sociocultural em prol de uma argumentação mais aprofundada sobre o tema solicitado pela banca. Vamos então, aqui vocês junto comigo, fazer uma análise da competência 3, dos seus níveis na competência 3, tudo bem? Vamos aqui comigo, olha só. 200 pontos, nível 5 da competência 3, o candidato tem que, nesse nível, defender um ponto de vista a partir de informações, fatos e opiniões de forma consistente e organizada, configurando autoria. Olha só, pessoal, de forma consistente e organizada, configurando autoria. Aqui vai uma dica especial aqui do curso Redigir para você que está nos ouvindo agora. Você que quer 200 pontos nessa competência, no texto que vem na descrição de 200 pontos, não diz, tá? Mas nós estamos trazendo aqui esse detalhe para você, exatamente para que você possa se destacar dos seus concorrentes. Veja só, a palavra-chave aqui nesse nível 5 é diversidade, diversificar, tá bom? Essa é a palavra-chave. Essa informação você deve guardar as 7 chaves para que você possa utilizar, porque nem todo mundo chega a 200 pontos nessa competência, porque quando vai selecionar algum repertório sociocultural, traz aí 3 citações filosóficas, só coloca dados, ou então só faz a citação de um filme e deixa por isso mesmo. É só isso que é apresentado na redação. Portanto, o ponto-chave é exatamente você diversificar. Então, vai aqui a sugestão do curso Redigir para você. Veja, utilize uma citação filosófica, utilize uma música, tá certo? E um dado. Cada um desses repertórios, um na introdução, ou um outro no desenvolvimento 1, outro no desenvolvimento 2, olha,
Isso vai conquistar o seu corretor e vai fazer com que o seu projeto de texto seja, de fato, um bom projeto de texto selecionado, organizado, né? De forma que o tema ficará muito mais profundo a partir desse repertório que você utilizou. Deu para entender isso? Eu quero frisar bem porque na leitura dos outros níveis nós vamos só passar, né? Porque não interessa a nós, né? Nem a nós do curso Redigir, nem a você, que você tire menos de 200 pontos. Então, aqui é que a minha explicação está realmente focada em fazer com que você diversifique, tá? Então, ó, tudo que você tem para fazer, citação de livros, de filmes, de música, citação filosófica, você ainda pode citar dados de pesquisas, tá certo? Exemplificações. Então, são muitos repertórios, né, que você pode utilizar, muitas estratégias argumentativas que você pode utilizar, mas diversifique, dê qualidade, né, ao selecionar, portanto, esses repertórios. Quando eu falo selecionar, está aqui implícito que você tem um projeto de texto. E nós já falamos de planejamento estratégico, de projeto de texto no início das nossas aulas. Então, perceba que seguir essa trilha, né, organizacional, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e proposta de intervenção, vai com certeza projetar a sua nota para uma possibilidade de nota 1000. Tudo bem? Beleza? Então, é a parte mais importante aqui da competência 3 que eu quero frisar com todos, exatamente a leitura e a palavra-chave desse nível 5. Diversificar o repertório sociocultural, tá? 160 pontos, nível 4. Defender uma tese de forma organizada com indícios de autoria, capaz de apresentar opiniões, fatos e informações relacionados ao tema. Aqui a gente já percebe que não há diversidade. O candidato apenas apresenta um repertório sociocultural, ele pode até ser legítimo, pertinente e produtivo, pode até ser. Porém, isso na competência 2, né? Ele pode ser legítimo, pertinente e produtivo, competência 2, e você tirar 200 pontos. Mas na competência 3 não vai haver essa diversidade, essa qualidade, essa consistência para te dar nível 5 na competência 3. Portanto, é o que a gente já conversou aqui no slide anterior, no nível 5, 200 pontos na competência 3. Tudo bem? Vamos adiante. Agora nós temos 120 pontos, 80, 40 e 0. Isso aqui jamais é interessante, né, para você que está aí nos ouvindo. Apenas é uma forma da gente trazer para você o que significa, mas deixando sempre claro que é importante você focar e almejar as notas, os níveis 4 e 5, principalmente o 5, tá? Então, 120 pontos, o candidato limita-se aos textos motivadores, isto é, perceba que não tem nenhum conhecimento de repertório sociocultural para acrescentar, para selecionar e acrescentar, para dar profundidade ao tema. 80 pontos é ainda pior, né? A argumentação é desorganizada, ou seja, não cumpre aquele planejamento estratégico que nós apresentamos, que tem a tese com o argumento 1 e 2, depois, hierarquicamente, né? O argumento 1, desenvolvimento 1, o argumento 2 no desenvolvimento 2 e na proposta de intervenção desenvolver duas propostas, uma para cada argumento. De fato, desorganizado, não tem essa apresentação de projeto e o candidato com certeza vai ter prejuízo nessa competência. 40 pontos, argumentação pouco relacionada ao tema. Tangência aqui. Então, presta atenção que, caso o candidato, dentro daquela frase temática, ele fale do assunto, mas não cite, não aborde o recorte temático, né? Então, ele vai ter prejuízo e vai ter um texto tangente. O que vai ser considerado tangente é exatamente ou você não citar o assunto ou o recorte, tá certo?
Vamos aqui a um exemplo, né? Você deve estar, como assim, professor? Vamos aqui a um exemplo claro sobre isso. Tema do Enem anterior aí, tema do Enem 2015, foi a persistência da violência contra a mulher. Portanto, a gente sabe que violência é um aspecto, a mulher, a violência contra a mulher, já é um outro aspecto, e a palavra persistência é um terceiro aspecto aí, um terceiro item. Portanto, não é só falar de violência. Falar só de violência, você vai tangenciar seu texto. Não é só falar de violência contra a mulher, você vai tangenciar seu texto. Você tem que falar por que persiste essa violência, tá certo? Então, é importante, muito importante, a frase temática ela ser interpretada corretamente pelo candidato. Caso contrário, ele vai tangenciar e se tangenciar, ele vai tirar apenas 40 pontos. Não só na competência, vai aqui uma dica para você. 40 pontos na competência 2, 40 pontos na competência 3 e 40 pontos na competência 5. É o máximo que alguém que tangencia a redação pode alcançar nessas três competências. É o máximo. Então, muito cuidado, ok? E 0 ponto, naturalmente, opiniões não estão relacionadas nem sequer ao assunto, ao tema, ok? Frisando novamente o aspecto do nível 5, que é a qualidade, que é a consistência, que é a diversificação do repertório sociocultural. Queremos frisar isso para vocês. Nessa aula específica, nós estamos trazendo a qualidade, a consistência, a capacidade que você tem de persuadir, de trazer, de selecionar vários repertórios que você adquiriu ao longo da sua vida escolar em prol desse tema, da argumentação e da profundidade desse tema, desse assunto. Portanto, a competência 3 avalia a qualidade, a consistência argumentativa e a capacidade de persuasão do autor do texto. Além disso, é na terceira competência que o avaliador verifica se o texto é apenas uma dissertação, ou, além de informar, ele consegue, de fato, manifestar um posicionamento e faz críticas com relação às informações selecionadas para persuadir o leitor. Por isso que é importante aprofundar, a partir do que você selecionou, aprofundar esse debate, tá? Com pelo menos 2 períodos para que você possa aprofundar dentro de cada parágrafo aquele argumento citado lá na tese, ok? Por fim, galera, estamos chegando aqui a um resumo do que eu trouxe para vocês nessa aula sobre competência 3. Muito importante, quero frisar isso, muito importante, né? E diz o seguinte, olha, eu vou resumir aqui para vocês quanto à organização do seu texto. Apresentação clara da tese e seleção dos argumentos que a sustentam. Então, isso acontece na introdução. Na tese, aparecem 2 argumentos, argumento 1 e argumento 2. Vou explicar aqui para você, olha só. Se na proposta, se no tema, na frase temática diz assim, alternativas para alguma coisa, então você vai colocar 2 alternativas. Se aparece desafios, então esse argumento 1 e argumento 2 devem ser 2 desafios, tá? É assim que, se persistência, como eu citei no caso do Enem 2015, né? Persistência da violência contra a mulher. Por que persiste? Duas razões, 2 motivos. Por que persistem? Persistência 1 e persistência 2, tá? Isso aí na sua tese. Depois você vai encadear essas ideias, né? No desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, aprofundando por meio de repertório sociocultural diversificado e pelo menos 2 períodos de desenvolvimento, né? De crítica, de opinião, sustentar sua opinião em relação àquilo, ok? Congruência entre as informações do texto e a realidade. Claro, nunca pode fugir da realidade, né? Não é uma narração em que você está criando o enredo de um texto ficcional. Isso é realidade. Isso é um tema, uma problemática atual. Portanto, tem que ter verossimilhança, tem que estar pautado na realidade, nos problemas da realidade
né, de como a gente pode resolver isso de forma exequível, tá bom? E por fim, a precisão vocabular, ainda atrelado à competência 1, tá? A precisão vocabular. Daí você, quanto mais lê, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente mergulha no mundo da leitura naturalmente, nós temos mais facilidade de utilizar o nosso pensamento e transformar o nosso pensamento em palavras, seja de forma oral ou escrita. Portanto, leia. Fica aqui uma indicação, uma sugestão do curso Redigir para você que quer tirar nota 1000 no Enem, que quer escrever bem, não só no Enem. Você vai ser, com certeza, um universitário, vai precisar fazer trabalhos acadêmicos, TCC, monografia. E aí você precisa escrever bem. E para escrever bem, você precisa de leitura. Lembre, o pensamento é que estrutura aquilo que nós vamos falar ou escrever, tá? Então, ler é deveras importante para que você tenha uma precisão vocabular e diga exatamente aquilo que quer dizer. Tudo bem? Essa foi mais uma aula desse projeto especial feito aqui exclusivamente para você. Tenho certeza que ao longo desse curso você vai desenvolver muito bem a sua redação. E nós esperamos que a nota 1000 venha junto com a aprovação. Tudo bem? Beleza? Então, até a próxima aula, ok? Tchau, tchau!